Sinais de alerta no índice Bovespa. Podemos estar diante de algum cenário de queda nos próximos dias. Olá, amigos da Focalize, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, mais uma sexta-feira, mais um dia de passar o resumão aqui da semana e, obviamente, já tentando projetar o que pode acontecer com o nosso principal índice e, obviamente, que alternativas temos em relação a essa tentativa de leitura antecipada do nosso principal índice de ações. E essa semana, os principais destaques ficaram por conta de mais um trilhão, né? Os americanos adoram agora, a conta tudo é em trilhão nos Estados Unidos, na briga lá no Congresso americano para aprovação de mais estímulo, dentro daquela linha que o Fed passou de que fará o que for necessário, pelo tempo necessário para manter de pé as coisas funcionando nos Estados Unidos, obviamente passando pela aprovação das autoridades, e isso acaba sendo o principal tema da semana. Eu já nem considero mais questão Estados Unidos e China, porque isso é o morde-a-sopra a semana inteira, né? Primeiro cria-se o factoide, depois assopra. Cria outro factoide, depois assopra. Então, sinceramente, quando eu vejo no noticiário tensão entre Estados Unidos e China, tensão entre Estados Unidos e China, faz 2 anos que cada semana tem uma coisa, na outra semana é outra coisa. Então, já, sinceramente, não sei o quanto isso tem uma influência relativa ou efetiva sobre o preço dos ativos. O fato é que aí na pré-aprovação já o mercado americano dava sinais de força e no intraday de hoje, inclusive, os preços acabaram fazendo máxima. Deixa eu mostrar aqui para vocês a Bolsa Americana. Deixa eu ver se vocês conseguem visualizar aqui. Então nós temos o S&P ainda operando, fez máxima, mais uma máxima no mercado americano, aqui chegou à casa dos quase 3.400 pontos, e nesse instante, aqui muito próximo já do fechamento, estamos falando aqui já às 5 da tarde, a bolsa aqui no Brasil já fechando, mas a bolsa americana próximo do fechamento agora dando uma pequena corrigida dentro do movimento diário, zerando todos os ganhos, mas sem deixar de mostrar força ainda durante o dia, marcando o máximo em relação ao movimento anterior. Então o mercado americano ainda permanece com muita força, deu aquele sinal vendedor alguns dias atrás, mas em seguida com a sinalização dos estímulos, o mercado voltou a subir com força e rompeu nova máxima. E o que tem a ver com o nosso índice Bovespa? E por que você falou no início do vídeo que teremos sinais de alerta em relação a possíveis quedas no nosso índice? Então vamos falar um pouquinho do mercado brasileiro, né? O que acontece por aqui e por que eu acho que temos que estar diante de alertas. Na semana passada eu tinha feito uma pré-leitura com alguns pontos que me chamavam a atenção, que eu imaginava que tivéssemos uma semana mais corretiva. Acabou ocorrendo, nós perdemos aquela linha, conforme vocês podem verificar aqui, perdemos a linha já na semana passada, a linha da longa do canal, foi um primeiro sinal. Depois nós tínhamos esse suporte intermediário, foi perdido no intraday, como vocês podem verificar aqui no gráfico. Até vou dar um zoom para que possamos visualizar isso aqui um pouquinho melhor, né? Fica melhor de visualizar. Eu tinha comentado na minha expectativa até do teste dos 100 mil pontos, no intraday os 100 mil pontos foi testado, mas a partir do movimento mundial das bolsas, nós tivemos o nosso índice reagindo nos pregões de quarta e quinta-feira, mas aqui que começam os primeiros sinais de alerta. O primeiro sinal de alerta já veio na semana anterior, quando nós tínhamos o nosso índice perdendo a linha do canal e nós tínhamos aquele pivô de baixa no IFR. Aquilo já me acendeu o primeiro clique de que tínhamos que ficar atentos para possíveis movimentos corretivos. E a semana a gente acaba de receber mais sinais para ficar alerta, né? Então vamos a eles aqui para demonstrar do que eu estou falando. Então, somado a tudo isso, a perda já daquele suporte lateral, nós temos aqui já o início da formação de um possível pequeno canal de baixa, como nós podemos ver. Por que isso, Momberger? Porque pela primeira vez, depois da retomada do movimento, um padrão de fundo mais baixo, fundo mais fundo,
topo mais baixo. Isso já dá uma primeira sinalização de formação de canal de baixa. Quando eu vou para os principais indicadores, vamos lá ao IFR. Olha o que acontece com o IFR aqui. Ó. Ele já tinha montado aquele pivô de baixa. Hoje, quando eu olho para a Bolsa, mesmo ainda projetando um canal de baixa, conforme esse gráfico aqui, a leitura ainda é lateral. Né? Então, ó, podem ver que os preços estão dentro de um retângulo, com a perspectiva de uma leve inclinação no sentido descendente. Mas o que acontece com o índice de força? Claramente, topos descendentes, inclusive na retomada de preços de quarta e quinta-feira, ele simplesmente fez um pullback no fundo perdido e a retomada do IFR para baixo. Então, no índice de força, nós já temos a formação de um canal de baixa. Quando a gente vai olhar acumulação e distribuição, já começamos a notar pequena saída de dinheiro. E olha só o OBV, já montando o canal de baixa também. Então já temos aqui mais um indicador antecedente nos passando a possibilidade da continuidade do movimento descendente. Ok? Vamos dar uma olhada no gráfico semanal. O que tem no gráfico semanal? Nós tivemos aqui essas três formações, como nós podemos ver aqui, e hoje a formação de um dojizão, mas sem marcar nova máxima e marcando nova mínima no semanal. Isso aqui também é uma primeira sinalização. Da mesma forma, olhe o nível que o OBV chegou e a acumulação. Se perdermos isso, tem pivô de baixo no OBV e, vamos dar uma olhadinha no índice de força semanal, reparem que aqui está equilibrado, né? Ele está mais ou menos respeitando. Então aqui não tem um grande sinalizador. Outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês no gráfico diário, né? Já dentro ainda desses sinais que eu falei no título do nosso vídeo. Vamos dar uma olhadinha aqui nas bandas de Bollinger. As bandas voltam a fechar, voltam a estreitar e voltam a trazer novamente os preços para essa zona um pouco mais apertada de preços. E observem isso aqui, ó. Esse é o gráfico da volatilidade. A volatilidade está chegando num dos níveis mais baixos desde o início da pandemia. E olha só, 27,88. Isso, historicamente, é um patamar bastante razoável para o nosso índice. Digamos que a média histórica fique na faixa de 2,2, 2,3, então estamos muito próximos, inclusive alinhados com o VIX americano, que o normal é estar em 15, 16, estamos ali em 24, 25. Né? Então, nossa volatilidade está ok. Mas notem que o primeiro sinal que temos que ficar muito alertas, mas muito alertas, é que quando temos a primeira formação de um topo mais baixo que o topo anterior, e se na semana que vem tivermos uma pressão vendedora e o patamar dos 101 mil pontos for perdido, qual o padrão que nós temos aqui e por que ele me causa um pouco mais de preocupação? É o padrão de pivô. E os pivôs, eles são poderosos, eles são muito poderosos. E olha só o que acontece aqui. A gente já pode, inclusive, projetar o movimento até o fechamento da banda de Bollinger em 99 mil pontos. Se trouxermos as médias, vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico de médias, o que nós vamos encontrar? A média de 200 dias também nesse patamar. Além do mais, a média de 55 está no fundo anterior, que eu havia comentado no vídeo da semana passada, que poderíamos atingir os 97 mil pontos. Se projetarmos o fundo do canal desse movimento, também podemos bater, possivelmente, fazendo aqui, hipoteticamente, algum tipo de desenho de baixa, né? Digamos que ele venha, faça um teste aqui, tente um novo repique, não faça a nova máxima, ele pode, possivelmente, testar a região dos 97 mil pontos. Bom, Berger, esse é algum tipo de problema? Não, nenhum problema. Aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. Se porventura, voltando aqui para o gráfico de volatilidade, montarmos um pivô de baixa e o gráfico da volatilidade ele
trouxer um tipo de inflexão ascendente, aí começa já um primeiro motivo de preocupação um pouquinho mais alto. Ainda nada muito sério, apenas mais um sinal de alerta que a gente pode ter que estar mudando um pouco o módulo. A gente estava com o módulo compra ligado no acelerador, né? Tá todo mundo com o pé lá no fundo, comprando, surfando essa nova onda de recuperação que a gente teve, né? A partir do momento agora a gente tem um sinal no mínimo de lateralização. Se não for descendente, no mínimo lateralização. Possivelmente de lateralização até levemente descendente. O que chama a atenção aqui? Tem que, mais uma vez, ser mais seletivo, porque cada ativo tem seu comportamento. No dia de hoje, mesmo com a bolsa fechando em forte queda, tivemos ativos que subiram forte. A gente obedece aquele padrão gráfico e não dá bola para o índice Bovespa principal. Mas os principais ativos que compõem o índice, eles acabam tendo um comportamento muito similar. Então, quem gosta de operar os ativos mais fortes do índice, esse sim, a gente precisa montar um sinal de alerta e possivelmente possa vir a sofrer uma correção um pouquinho maior. Ainda seria motivo de preocupação? Sinceramente, não. São correções, renda variável, é isso, ela tem que variar. É importante que se dê essa limpeza num determinado momento, né? Os ativos sobem, eles podem precificar um pouco demais, tem que corrigir, dar chance de entrar, sair, enfim. Essa movimentação é absolutamente normal, eu diria até um certo momento saudável, e não vejo, para quem está com visão de longo prazo, motivo de qualquer tipo de preocupação. Como eu sempre lembro, para quem gosta de trabalhar com proteção, ainda está num momento interessante, porque como a volatilidade está baixa, as proteções estão baratas. Então, volatilidade barata, hedge barato. Né? Então, volatilidade baixa, hedge barato. Volatilidade alta, hedge caro. Né? Faço aquela analogia, vai para o tiroteio antes de tomar tiro. Depois que tomar tiro, não adianta botar o colete. Né? Então, é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Fiquem atentos à possibilidade da formação desse pivô de baixa, observem o nível de volatilidade. Se ele se manter estável aqui no jeito que está, não vejo nenhum problema. Agora, se houver um aumento um pouco mais gradual do nível de volatilidade, eu começo a ficar um pouquinho mais preocupado. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado. Desejo a todos um ótimo final de semana. Aguardo o like, a sua inscrição no canal, o sininho e espero vê-los no nosso próximo vídeo. Até lá!